nos encontramos contentes porque Ele tem nos ensinado tanto nesses encontros e nos feito submissos à Sua palavra para que nela possamos aprender e nela possamos crescer. Para você que nos visita nessa manhã, na IPA, nos encontros de Santa Ceia, nós temos refletido sobre exemplos bons e ruins com os quais nós nos inspiramos e também aprendemos de pessoas que estiveram ao redor da cruz. E pessoas essas, as mais diversas, já falamos aqui sobre exemplos notórios de personagens que, diante dos momentos que antecederam e mesmo durante a própria ocasião da crucificação do nosso Salvador, manifestaram condutas, sentimentos que muitas vezes são muito semelhantes às nossas hoje, diante do relato já concretizado da crucificação e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. E hoje nós vamos falar sobre mais um personagem dessa série, que é o personagem Nicodemos, que era conhecido como o discípulo secreto. Abra comigo a sua Bíblia para acompanharmos o texto dessa manhã, da nossa reflexão, conforme nos dá conta o Evangelho de João, capítulo 3, nos versos de 1 a 15, e também depois no capítulo 19, versos de 39 a 42. À medida em que você encontrar esse texto, você fica de pé em reverência à palavra de Deus. João capítulo 3, versos de 1 a 15, e depois capítulo 19, versos de 39 a 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E depois, o capítulo 19 deste mesmo Evangelho de João, os versos de 39 até 42. João capítulo 19, de 39 a 42. De 38 até 42. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos,
aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, mas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez pela exposição da palavra do Senhor. Santo Deus e eterno Pai, te bendizemos nessa manhã porque nos dás mais uma oportunidade de sermos edificados, exortados, ensinados, confrontados e desafiados pela tua santa palavra. Nós cremos que quando estamos diante dela, não estamos apenas de um homem a falar palavras que remetam a ela, mas certamente estamos diante do teu próprio Espírito, que através da tua palavra faz chegar ao nosso coração os recados para a vida de cada um dos teus filhos. E por isso nós nos rendemos à autoridade desta palavra, porque cremos que ela é a tua revelação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E que nessa manhã possa ela encontrar morada em nosso coração e principalmente com o auxílio do teu Espírito possamos ser capacitados a não apenas ouvirmos dela, mas também obedecermos ao que ela exige de nós. Assim te rogamos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos e minhas irmãs. O verso-chave, ainda no primeiro texto que nós lemos, em João capítulo 3, de 1 a 15, no verso 3, quando nos fala Jesus e fala principalmente a Nicodemos, registrando-nos: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É certo e seguro dizermos, meus irmãos, que no tempo atual nós estamos diante de grandes perigos para a genuína fé cristã. Durante muito tempo, a igreja lidou com diversas ameaças. Foi também por isso que, ao longo dos séculos, foi perseguida, foi amedrontada, ameaçada pelos impérios, pelos reinos da terra. Muitos dos nossos irmãos do passado, lançados em arenas, sendo ali confrontados a abandonarem sua fé, mas firmes foram até o fim, mesmo sabendo de suas peles a serem dilaceradas por feras, sabendo de que não havia troco, não havia valor para se trocar o grande prêmio, a grande dádiva da salvação que nos foi dada pela obra vicária de Jesus. Porém, mais recentemente, os perigos que assolam a igreja são outros. Os perigos que assolam a igreja têm tomado outros nomes, outras formas, outras essências. Não são mais impérios, reinos, muitas vezes são ideologias, muitas vezes são formas de viver, algo que já era também uma preocupação dos apóstolos desde o tempo do primeiro século na igreja primitiva. Por isso mesmo, Paulo, quando escreve a igreja de Roma, a grande meretriz, a grande capital do império, ele diz para os crentes que haviam ali em Roma, dizendo a eles, capítulo 12, versos 1 e 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. A mente é seguramente um dos ambientes dos mais hostis ataques do inimigo das nossas almas. E hoje, estes inimigos, na maioria esmagadora das vezes, infiltrados no meio da igreja, vão apresentando um evangelho espúrio, um evangelho que não fala de pecado, um evangelho que não fala de renúncia, um evangelho que não fala de inferno, um evangelho de um Deus bonzinho, de um Deus que não é justo, de um Deus que não aplaca a sua ira e que não julga e condena o pecado. Pois Paulo, quando nos escreve em Romanos capítulo 8, voltando novamente para essa tão maravilhosa carta, nos fala justamente que Deus não poupou seu próprio Filho,
o seu filho unigênito, o seu filho amado, olhando para ele na cruz, e quando enxergou o seu e o meu pecado, e o de todos os eleitos ali postos no madeiro, não poupou o seu filho, não teve peninha do seu filho, antes o sacrificou, para que eu e você fôssemos acobertados pelo seu sangue, e portanto feitos justos. Isso chama-se justificação. Justificação não é um perdão de um Deus que mudou de ideia, de um Deus que pensou melhor e julgou mais conveniente e esqueceu os pecados de todos. Justificação é alguém que pagou o preço por você e por mim. É alguém que sofreu a consequência do pecado, que é a morte, a consequência direta de uma vida sem Deus, porém inocentemente, porque ele, perfeito, ele justo, não merecia, porém nós recebemos o que ele deveria ter recebido: glória, galardão e graça e salvação. Sem entendermos o juízo, sem entendermos o pecado, sem entendermos quem nós somos e quem nós éramos, não é possível compreender o que é o Evangelho. Pois de que nós fomos salvos? Do que nós fomos libertos? Quando compreendemos erradamente que nós éramos bons, que nós éramos justos, que nós éramos obedientes, nós temos uma compreensão errada, obscura, e que não permite nos enxergar o tamanho da obra da salvação. O tamanho, a profundidade das ruínas em que nós nos encontrávamos, antes de Cristo intervindo, nos resgatar de lá com mão poderosa. Por isso, Jesus, encontrando-se com a expressão muito conhecida por vocês, na calada da noite, no silêncio secreto de Cafarnaum, ele vai e encontra aquele que era um dos mais renomados mestres em Jerusalém, Nicodemos, um fariseu, um homem de muito conhecimento, um homem dos rigores. E Jesus não poupa a verdade com ele. Algumas vezes, inclusive, usa essa expressão de aumentativo, que não existe no idioma hebraico ou aramaico. E dizia: é muito verdade o que te digo, e por isso repetia: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui Jesus confronta Nicodemos, que pensava que já tinha reconhecido, que já tinha entendido tudo. Por isso, no começo do capítulo 3, você pode observar que ele faz elogios a Jesus. No verso 2 ele diz: de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus corta logo esta ideia de consciência, essa ideia de sabedoria elevada que Nicodemos poderia trazer com ele. Ele estava dizendo a Jesus: olha, eu já entendi o que se trata, eu já sei quem tu és. E Jesus diz assim: somente quem nasce de novo pode enxergar, pode ver, pode compreender, pode entender de maneira profunda, verdadeira, o que é o reino de Deus. Tu falas do que tu não sabes, porque não nasceste de novo. Tu és mestre, tu és ensinador em Jerusalém. Porém, os sinais apenas chamaram a atenção ou despertaram a curiosidade de Nicodemos. Assim como hoje, muitos têm frequentado as igrejas, participado de grupos, de comunidades de irmãos que se chamam cristãos, mas não com interesse ou com a compreensão de alguém que nasceu de novo, mas com curiosidade, com desejo de compreender os sinais. Eu quero ver, eu quero entender, mas não por uma compreensão gerada pelo Espírito, como ele vai dizer aqui alguns versículos depois. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é que não é possível
fazer parte, integrar o reino de Deus de maneira verdadeira, sem mudança de vida. As portas da maioria das denominações que se dizem evangélicas nos dias atuais têm pregado um evangelho que não convida à mudança, que não confronta o pecador do seu pecado. Um evangelho, com a expressão mais moderna, passador de pano. Um evangelho complacente, um evangelho água com açúcar. Não um evangelho, como dizia Charles Haddon Spurgeon, que corta, mata e fere, pois é esse que salva. Sem compreender pecado, sem entender a necessidade de um novo nascimento, é muito possível que nós estejamos apenas sendo contados entre os curiosos e não entre os regenerados, entre os pertencentes a este reino. Quando nós olhamos para Nicodemos, nós vemos a oportunidade, como nesta manhã nós temos também diante dessa porção do Evangelho, de fortalecer nossa fé em Jesus e principalmente de estarmos dispostos a proclamá-la de maneira pública, mesmo nas circunstâncias adversas, diferente do que fez aqui Nicodemos, que embora genuinamente desejasse ter um encontro com Jesus, ele foi às escondidas para que não sofresse as represálias do mundo. Como resultado, meus irmãos, dos sinais que Jesus realizou aos montes em Jerusalém, no tempo, nas semanas que antecederam a Páscoa, muitos creram no seu nome. Isso está registrado também nos evangelhos. Mas não era, na maioria desses casos, uma fé profunda, como eu acabei de dizer. A maioria desses casos de pessoas, de multidões que iam ao encontro de Jesus, era simplesmente para ver o que estava acontecendo, só para matar a curiosidade. E o próprio Jesus não confiava neles, porque sabia o que era a natureza humana. Diz isso ele lá no capítulo 2, se você voltar aí alguns versículos, no verso 24 e 25, logo antes desse encontro dele com Nicodemos. Acompanhe comigo. Capítulo 2 de João, verso 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, porque era Deus. Sondando, entendendo, perscrutando o coração daqueles que por interesse, que por curiosidade, que por admiração, ou qualquer outro sentimento que não fosse um coração regenerado pela obra do Espírito, estavam ali apenas transitando ao lado do Mestre, mas não caminhando com ele. Mas aqui, logo em seguida, João, o evangelista, faz questão de registrar esse encontro que somente João registra nos evangelhos, entre um fariseu de renome, registrado por outras obras paralelas à Bíblia também, naquele tempo, e como Flávio Joséfo, e que era membro do Sinédrio, do mais alto conselho dos judeus. E esse Sinédrio era o conselho que também tinha enviado uma comissão ao Jordão, a fim de investigar alguém vestido de roupa esquisita, que se alimentava de gafanhotos e mel, João Batista. E essa comissão do Sinédrio, adivinha, tinha também como um de seus integrantes, provavelmente, Nicodemos, que por ali começou a acompanhar mais de perto a transição de alguns dos discípulos deste profeta, a voz que clama do deserto, João Batista, que começaram a seguir um nazareno. E vai ele então investigar isso, e ao saber que esse homem, Jesus, estava fazendo milagres na Galileia e que ele viera a Jerusalém para as festas, entendeu ser a oportunidade para conhecê-lo. E por isso procurou pela noite, para que não sofresse então nenhuma consequência dos seus compatriotas judeus. Precisamos olhar, meus irmãos, primeiro este detalhe, um encontro a sós à noite com Jesus. Por que Nicodemos visitou Jesus à noite?
Ele era homem zeloso, atraído pela pessoa e pelo ensino de Jesus. Contra isto não há argumentos. Mas talvez não quisesse que seu interesse fosse descoberto por seus colegas fariseus. Quantos de nós caminhamos também com profundo interesse, com a palavra despertando em nosso coração um desejo genuíno de estarmos com Jesus, de caminharmos, de vermos-o de perto, mas temos o nosso núcleo social, os nossos interesses particulares colocados à frente disso para irmos escondidos, para queremos encontrar Jesus somente a sós, nas caladas da noite. Por quê? Porque de fato, meus irmãos, vemos na declaração, na reação de Jesus, o motivo disto. Jesus reage com uma dura declaração. Diz a Nicodemos que, para enxergar verdadeiramente quem ele era necessário que ele nascesse de novo, senão não poderia ver o reino de Deus. Por ser um judeu, zeloso, fariseu, Nicodemos estava à espera do Messias. Sim, eles esperavam o Messias, anunciado pelos profetas, porém, com uma visão deturpada, com os olhos do mundo, com a visão da libertação, das dominações do Império Romano, ou antes do Macedônio, ou antes dos persas e dos babilônios. O Messias para os judeus seria alguém que instauraria um reino terreno, seria alguém que instauraria uma libertação da opressão que aquele povo há muito tempo enfrentava. Mas Jesus declara que seu reino não é deste mundo. Ele declarou aos seus discípulos algumas vezes que ele não veio para imitar os maiorais. Porém, no seu reino, o que era maior era o que servia os demais. O menor era o maior. Circunstâncias invertidas que muitas vezes nos desafiam a pensar sobre que tipo de evangelho nós temos apregoado no tempo moderno. Um evangelho que muda a vida das pessoas, sim, é verdade, mas começando na matéria ou envolvendo principalmente o nosso espírito. Envolve e muda a nossa visão do mundo, envolve e muda a nossa família, é verdade, mas não necessariamente vai pagar suas contas, não necessariamente vai resolver suas crises conjugais, a não ser que nós, nos submetendo à sua palavra, apliquemos em nosso viver o que ele tem nos ensinado, mas não de forma miraculosa. Quando uma pessoa nasce de novo por meio do Espírito, recebe uma nova natureza e é apta para o reino de Deus. E, portanto, mesmo até nossa vergonha, e por isso cantamos um cântico falando sobre isso na liturgia desta manhã, não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao caminharmos com vergonha, ao caminharmos querendo encontrar Jesus no escuro, nas escondidas da noite, estamos na realidade caminhando como curiosos, admiradores, ou quem sabe pesquisadores, usando essa expressão que também está na moda aí na internet. Hoje eu estou demais com a internet. E diz assim, né? Para o meu TCC. Tem gente que está encontrando Jesus para o seu TCC. Não está encontrando Jesus porque nasceu de novo, porque teve seu coração mudado, regenerado, transformado. E pensam que já é o suficiente pisar na beira, quando ele nos chama para um mergulho profundo nas águas da salvação. Muitas pessoas consideram hoje Jesus um grande homem, o maior mestre de todos os séculos. Mas isso não basta, como Jesus disse aqui claramente, para Nicodemos. É necessário um novo nascimento. Você nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Ou você tem sido um admirador de Jesus? Ou você só está curioso para saber a respeito dos seus sinais, de quem é este Nazareno? Ou um dia ele te encontrou? Porque quando nós encontramos ele, geralmente são pelas razões erradas. Mas quando ele nos encontra, é com a salvação definitiva, cabal e eterna. Em segundo lugar, meus irmãos, precisamos ver a
sinceridade de uma simples pergunta quando Nicodemos pergunta a ele: como pode ser isso? E Jesus explica um pouco sobre este novo nascimento. Nicodemos começou a perceber que Jesus não estava falando de um nascimento físico, mas a pergunta dele foi genuína. Está ele falando de um nascimento espiritual. Então ele quis saber e pergunta a Jesus. Não há dúvida de que Jesus esperava que um homem inteligente como Nicodemos compreendesse a sua ilustração. Era muito comum dos judeus também, nas suas prédicas, nas sinagogas, usarem de parábolas. Isso não foi uma invenção de Jesus. Era uma prática contundente na pregação do seu tempo. As ilustrações, as alegorias, os símbolos, era muito próprio, era muito próximo, era muito cotidiano da fé judaica. Mas ele parece ali ser muito literalista. Nascer de novo, entrar de volta para o ventre da minha mãe, sendo eu já velho? E aí a pergunta de Nicodemos demonstra alguma incredulidade da parte dele. Quando fala sobre a nova aliança, Jeremias havia profetizado lá em Jeremias 31, 33. Porém, a minha lei na mente deles e no coração deles as escreverei. Quando um novo coração é criado, ele vem de fábrica do céu, com as leis do Senhor nele registradas, impressas. Uma nova vida, um novo nascimento. E passamos, como nascidos de novo, a conhecermos a Deus de maneira diferente. Quando olhamos aqui para Nicodemos, vemos um homem que conhecia a lei de Deus, mas não o Deus dessa lei. Conhecia ele os parâmetros, os detalhes, os centímetros, as cores, os lugares, as formas, mas não conhecia quem as ordenou. Nós não podemos conhecer os detalhes das liturgias, os rituais, os dias da semana, a forma de fazer, e não andarmos ao lado daquele que criou estes regramentos para o nosso próprio benefício. Era por isso que os judeus, em muitas oportunidades, foram sendo denunciados por Jesus, porque prestigiavam a forma em detrimento à essência. Os detalhes acabavam sempre sendo mais relevantes para eles do que a essência. O amor ao órfão, às viúvas, o gozo no Senhor, transformando o cumprimento da lei de Deus não em prazer, mas em fardo. Ao olhar para os judeus do tempo de Jesus, em sua grande maioria, e olhar para o salmista que no Salmo 19 fala-nos da lei de Deus como um favo, o destilar dos favos de mel, preciosidades mais ricas do que o muito ouro depurado. Não conseguimos compatibilizar uma coisa com a outra, porque a lei dos judeus era uma sequência, sobretudo para além da Torá, que era o Talmud judaico, interpretações extensivas que diziam respeito até a detalhes do nosso dia a dia sobre a asepsia das mãos ao comermos. E por isso questionavam a Jesus sobre isso também, porque comia com seus discípulos sem lavar as mãos. Veja, que coisa tão importante. Que coisa para ocupar a mente de Deus. Porque nosso coração às vezes é movido para certezas, para consciências. Enquanto que Nicodemos aqui é verdadeiramente ensinado pelo mestre. Não quando afirma, mas quando pergunta. No início diz ele: sabemos que tu és mestre, porque os sinais que tens feito não podem ter sido de outro alguém que não alguém que vem em nome de Deus. Nisto Jesus o corrige, dizendo: sem nascer de novo, não poderás ver o reino de Deus. E justamente quando ele pergunta e não quando afirma, é que ele é de fato confrontado com as realidades espirituais que Jesus estava tratando desde o princípio. Como pode ser isso? Como eu posso nascer de novo? Nicodemos, como um bom fariseu, conhecia a história de Moisés e da serpente no deserto. Conhecia a história
daqueles que olhavam para a serpente de bronze e eram salvos, chamada Neustã. Você pode imaginar a surpresa de Nicodemos quando disse Jesus a ele: assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Versos 14 e 15. Jesus seria levantado também, porém, na cruz do Calvário, para que todos que criam nele pudessem ter a vida eterna, olhando para o seu sacrifício, não necessariamente para aquela cena horrenda. Parece que naquela noite Nicodemos não entrou, mas saiu daquele encontro com seu coração mudado, sabendo que Jesus era o Messias prometido. E isso nós vemos, você pode me perguntar, o que nos prova isso, pastor? O que pode nos comprovar que de fato ele sai dali diferente de como entrou? E nós vamos direto para o terceiro ponto para falarmos sobre isso. Em João 7, 45 a 52, que eu quero convidar a sua atenção. Tanto Nicodemos como também José de Arimateia voltam-se a defender Jesus, a partir do verso 45 em diante. Diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Ainda não era o tempo. Muitas vezes tentaram incriminar Jesus, mas somente e interessante, cumprindo o que ele posteriormente vai dizer para Pilatos: ninguém tira a minha vida, eu mesmo voluntariamente a dou. Não foi no tempo que eles planejaram, foi no tempo que estava já determinado, para que, sendo ele traído por um dos 12, Judas Iscariotes, fosse entregue na mão das autoridades judaicas e posteriormente condenado pelo Império Romano, sem pecado algum ter cometido, muito menos crime. Então, aqui Nicodemos mostra que de fato aquele encontro tinha mudado a sua vida. E olha para os seus colegas, outras autoridades do Sinédrio, e os convida a pensar sobre o erro que estavam cometendo. Porque queriam conduzir um processo sem ampla defesa, sem contraditório. Como profissional do direito, falo isso com muita propriedade a vocês. E ali, ele invoca, como Paulo faz perante as autoridades romanas, invocando os seus direitos, mas aqui em prol do Mestre, em prol de Jesus. Interessante notar neste exemplo aqui, que Nicodemos começou a sair em favor de Jesus. Agora já não preocupado com as consequências que enfrentaria. Veja a mudança de um homem envergonhado para agora um homem corajoso, pronto a colocar mesmo a sua posição em xeque para defender a Jesus, a honra de Jesus. E diante do alto concílio do Sinédrio, ele diz: será que a nossa lei condena o homem sem primeiro ouvi-lo e saber do que ele fez? E já sofre imediata zombaria, dizendo: será que tu também és da Galileia? Ou não sabes que de lá não se levanta profeta? Algum tempo depois, Jesus, quando volta a Jerusalém, começa a enfrentar grande oposição dos fariseus e do Sinédrio judaico, temendo pelo movimento que acompanhava multidões, por um nazareno pregando sobre o reino de Deus nas ruas empoeiradas, aonde eles não ousavam sujar suas vestes, muito menos as sandálias de seus pés. Os líderes religiosos, zangados, perturbados, perguntaram por que não tinham trazido Jesus preso para ser interrogado.
E a resposta foi incrível. Muito provavelmente aqui Nicodemos também é um dos que exclama essa frase logo no verso de número 46. Jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Ele conhecia a lei e os profetas. E ele diz, jamais alguém falou como este homem. Somente enxerga isso quem nasceu de novo. Quem teve seu coração regenerado. Quem sabe que tudo que eles tinham aprendido até ali era nada perante a autoridade daquele que ensinava do seu próprio saber. Ao julgarem Jesus, violariam a própria lei, como Nicodemos aqui bota de maneira cirúrgica. E confrontando a eles a respeito da aplicação ilegal de normas judaicas para condenar Jesus a qualquer custo. Os judeus, irmãos, colegas de Nicodemos, demonstram ignorância, porque o profeta Jonas, adivinha de onde era? Da onde? Galileia. Jonas, profeta, originário da Galileia. E aqui eles demonstravam que tinham reunidos subterfúgios para condenar Jesus e queriam tirá-lo de circulação a qualquer custo. Não necessariamente obedecendo a palavra, a Torá, a lei e os profetas, mas encontrando qualquer tipo de razão para encarcerá-lo. Que coragem Nicodemos demonstrou. Quantos de nós ali, podendo ser presos, podendo ser destituídos de seus títulos, podendo ser alvos de todas as ameaças com as suas famílias, teriam esta coragem, esta ousadia de levantarem-se pela honra de Jesus? Ali ele já confiava que ele era o Messias e já era um discípulo dele, porém não era a única pessoa de destaque na sociedade que cria. Como em João capítulo 12, veja comigo algumas páginas depois, verso 42, vemos. Muita gente pensa, e erradamente, no evangelho distorcido, que somente os mendigos, somente os coxos, os doentes, somente os renegados, só esses que caminhavam com Jesus. Não é o registro bíblico. Autoridades, pessoas de renome também, porque o evangelho alcançou os sábios e os indoutos, alcançou os ricos e os pobres, alcançou a todos que tiveram seu coração tocado e transformado pela obra de regeneração produzida pelo Espírito Santo, como o próprio Cristo disse a Nicodemos lá em João 3, no texto que lemos: o vento sopra onde ele quer, não sabe de onde vens nem para onde vais. De longe ouves apenas a sua voz. João 12, verso 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Admiradores, curiosos, e alguns deles crentes. Porém, a história de Nicodemos, ela não termina aqui. Já seria bonita a volta, o plot twist da transformação operada na vida desse homem, que começa agindo em secreto, agora já em público defende a honra de Jesus, mas esteve ele também ao lado de Cristo no momento mais doloroso da sua caminhada terrena, no seu sepultamento. Ali revela-se Nicodemos sem nenhum tipo de amarra, constrangimento ou vergonha. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. E isso durou um tempo. Ao meio-dia, algo estranho acontece. O dia se torna noite. A escuridão dura 3 horas, como está lá em Lucas 23, 44. Às 3 horas da tarde, Jesus pronuncia suas últimas palavras das 7 da cruz, encerrando com tetelestai. Está consumado. Depois disso, inclinou a cabeça e entrega o Espírito. Nós chegamos ao ponto alto da história de Nicodemos. Ver Jesus,
o seu Messias, o seu Salvador, aquele que ensina como jamais alguém havia ensinado, está diante dos seus olhos, pendurado no madeiro, sendo crucificado. Não é difícil pensar que Nicodemos, olhando para aquilo, se lembra daquela noite. Se lembra daquele encontro, à luz das estrelas, com o Rei do Universo. 2 anos antes, quando foi conversar com Jesus. Ele nunca poderia esquecer daquele encontro, como você também não esquece do dia em que ele te encontrou. Não foi fácil compreender a necessidade do novo nascimento, mas agora ele se lembrou de como, no fim da conversa, Jesus desvendou uma verdade maravilhosa, já antecipando para Nicodemos o que haveria de acontecer. Importa que o Filho do Homem seja erguido para todos quanto para ele olharem, sejam salvos. Ele caminha na lembrança de um episódio do deserto, quando o povo rumava à terra prometida e ficaram desanimados, impacientes, reclamando contra Deus. Muitas murmurações, é verdade. E ali, Deus, o próprio, enviou serpentes abrasadoras contra eles, resultando na morte de muitos. Porém, também mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocando numa haste, para que todos que olhassem para aquela serpente fossem curados. Nicodemos recorda do que Jesus havia lhe prometido, e agora, de verdade, essa expressão que também é antiga, a ficha caiu. Vendo Jesus levantado na cruz, ali ele creu e lembrou. Se até então coisas incríveis tinham acontecido, podemos dizer que 2 membros do Alto Conselho dos Judeus, o Sinédrio, os mais rigorosos conselhos dos judeus, não concordaram com a decisão de seus colegas. Podemos mencionar aqui José de Arimateia, que já falamos sobre ele, e Nicodemos. E por isso entram em ação para proteger a honra de Jesus também no seu sepultamento. E então, foram até este momento 2 discípulos secretos de Jesus, mas se tornaram agora valentes. Podemos imaginar com que surpresa Pilatos recebe esses 2 homens. Foi provocado pelos judeus, foi encurralado pelos judeus, foi ali perturbado na sua paz de mais um feriado sagrado daquele povo que ele detestava, como romano que era, governador da província da Judéia. E agora 2 integrantes daquele mesmo sinédrio vão até ele implorar para que permitisse terem o corpo de Jesus. Pilatos não podia crer que ele já tinha morrido e por isso pensava que eles tinham alguma estratégia. Manda por isso que um centurião confirme o fato. Veja como se ligam as coisas. Pela razão do pedido deles, Pilatos precisa confirmar que ele está morto mesmo e manda ferirem o seu lado. Então, e somente então, o governador cede o corpo de Jesus. José de Arimateia deu o túmulo, mas é Nicodemos que entra com as demais despesas. Como vimos no texto lá do capítulo 19, versos de 38 a 42. Lemos lá no verso 39 que Nicodemos também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Essas especiarias não eram produtos baratos no tempo neotestamentário. Muito pelo contrário, a quantidade foi excessiva diante da necessidade de embalsamentos, demonstrando o grande amor de Nicodemos para com seu Senhor e Salvador. E veja, diferentemente dos seus demais discípulos, que andavam publicamente com o Mestre, foram por ele discipulados, ensinados, Pedro, João, Tiago, André, Tiago, muitos, Mateus, todos os que estavam ali
Se esconderam. E nesse momento, 2 discípulos secretos aparecem a tomar o protagonismo do embalsamamento de Jesus, do seu sepultamento, garantindo a ele o cumprimento da profecia de que seria entre os ricos enterrado. Porém, sem nenhuma desesperança, criam ele que assim tinha que acontecer, embora essa verdade só fosse algum tempo depois revelada para os seus próprios discípulos. Com cuidados carinhosos, ternos, José e Nicodemos trataram o corpo do seu mestre. João relata, no verso 40, que tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é o costume entre judeus na preparação para o sepultamento. Colocaram Jesus num túmulo num jardim, ao qual ninguém tinha possuído ainda, o que significa o cumprimento dessa declaração de João. Demonstra que o corpo de Jesus não entrou em contato com a corrupção. Não tinha outro cadáver ali naquele jazigo. Era novo. E isso aqui cumpre o Salmo 16, verso 10, falando a seu próprio respeito, quando diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Tudo isso já havia sido premeditado. Mas foi na história desse homem que nós temos preciosas lições para entender um pouco mais sobre como devemos nos comportar diante da cruz do Senhor. Notamos que Nicodemos, com José de Arimateia, arriscou sua posição no Sinédrio para contribuir generosamente para proporcionar um sepultamento honroso a Jesus. Quanto mais nós devemos fazer pelo Cristo ressurreto. Veja, eles arriscaram suas vidas, suas posições sociais, seu reconhecimento público pelo Cristo morto. O que então nós podemos fazer pelo Cristo vivo? Pelo Cristo que vive e reina. Pelo Cristo que é o governante do universo. Está muito sol, está chovendo demais. Hoje não dá. Hoje eu tenho um compromisso. Hoje eu tenho outros afazeres. Que tipo de prioridade você tem dado ao Cristo vivo? Comece a lembrar mais disso. Comece a pensar um pouco mais sobre a trajetória desses homens que, olhando para o seu Salvador morto, não mediram esforços para o servir. E o serviram com dignidade. Que tipo de desculpas nós temos dado? Que tipo de justificativas nós temos nos esforçado para dar para o Senhor e para a sua igreja? Ele não está morto, mas vivo. E requer de nós nosso compromisso e o desejo sincero de exaltá-lo com a nossa vida. Veja só essa frase de John Wesley, o grande avivalista. Uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular, o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Que nós possamos, meus irmãos, entender as consequências e o resultado desse novo nascimento que em nós é operado pelo Espírito de Deus, por intermédio da obra do Cristo, que não está morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Nós queremos chamar a esse momento os nossos presbíteros regentes e diáconos da nossa igreja para celebrarmos a ceia do Senhor. Também o nosso grupo de louvor vai tomar seus postos aí para